Hoje nosso episódio não poderia ser outro que o resultado das eleições municipais. Para conversar sobre este assunto, Gustavo Sommer, formado em gestão pública, concorreu pela primeira vez para o cargo de vereador em Palmas e aqui destaco uma campanha com pouco gasto, abrindo mão do fundo eleitoral e mesmo assim conseguiu um número expressivo. Não se elegeu, mas ficou o aprendizado. Quero te parabenizar, Somera, por esses feitos e dizer que é muito bom ver jovens interessados e ativos na política. Então, sejas bem-vindo no Teatro Chega. Obrigado, Lu. Obrigado a todo mundo do Brasil, né? Graças à tecnologia, a gente consegue chegar nos 4 cantos do mundo. E obrigado por você que está ouvindo e assistindo esse podcast e agradeço a Lu pelo convite. Muito bem. Vamos começar, temos bastante pautas para abordar. Eu conheci o Somera através do Twitter e sei que tu és ativo nesta rede social. Mas falando da tua jornada eleitoral em si, o que esta rede contribuiu para a tua campanha, tanto no positivo como no negativo? Certo, contribuiu bastante e contribui para quem não tem recurso financeiro, né? Antes das redes sociais, quem tinha voz e destaque na política brasileira, e eu acho que na política mundial em geral, era exatamente apenas os apadrinhados políticos. E isso vem trazendo a democratização, a rede social está trazendo a democratização da política no mundo ao redor. E é isso que a gente vê hoje. As redes sociais conseguem levar um alcance maior que, por exemplo, a própria televisão em alguns lugares, porque você pode trabalhar com nichos específicos de idade, de interesse de assunto e por aí vai. Então, assim, eu fiquei muito feliz com o resultado da minha campanha, tendo em vista que eu utilizei pouco mais de R$ 3.900, que para quem está como candidato e quem entende de política sabe que é praticamente, é como se fosse R$ 2 para a gente, R$ 1. Então, assim, é muito pouco dinheiro. Eu fiz pouca campanha por questão de estrutura. Eu fiz uma campanha com pouca adesão em movimento de base, em andando na rua. Então, assim, meu foco foi mais as redes sociais, tentei trazer o TikTok, Instagram, Twitter e outros meios de comunicação. Então, assim, isso me favoreceu para que eu, com 3 mil e poucos reais, conseguisse alcançar esse êxito de mais de 500 votos, que para Palmas é uma quantidade considerável. E que se eu não tivesse as redes sociais, com toda certeza eu não teria, eu acho que nem mais de 100 votos. Então, assim, isso mostrou a importância das redes sociais e que as redes sociais têm conseguido alcançar uma boa parcela da sociedade. Entretanto, é interessante a gente falar que isso é em algumas regiões. Se a gente pegar São Paulo, grandes metrópoles, São Paulo, BH, Rio de Janeiro, Vitória, Goiânia, a gente consegue ver que o Brasil conseguiu eleger alguns vereadores em base de rede social. Só que em cidades menores, como Palmas, para quem não sabe, Palmas é a menor capital do país em número de população. Então, assim, nós temos hoje uma população que quase 30% não tem acesso à internet. Então, algumas regiões maiores, as metropolitanas do Brasil, têm conseguido uma vitória para quem usa rede social e sabe usar rede social. Isso em Palmas ainda é um bebê. Eu não sei se daqui 2 anos, daqui 4 anos ou 6, mas a gente pode ver um futuro bem próximo que a rede social vai conseguir eleger uma pessoa através das redes focada na juventude, em pautas mais amplas que a cidade realmente merece. E o ponto negativo das redes sociais, nas redes sociais especificamente, eu não vejo tanto. Eu acho que um ponto negativo para a minha campanha em específico é que eu trabalho num público mais jovem, que é
a gente precisa saber analisar que esse público jovem ele está focado no Twitter e no Instagram. E a massa, a onda mesmo de internet é o Facebook. Que o Facebook é uma classe. Tem muita gente que acha que Facebook morreu. Gente, Facebook não morreu. Facebook é uma galera, a maioria é classe C, ou um pessoal acima de 40 anos. Isso não quer dizer que existem jovens também no Facebook. Existe, mas eles estão mais especificamente no Twitter e no Instagram. Então e no TikTok, que agora é a nova onda que chegou com tudo. Então acho que esse foi o meu ponto fraco nessa eleição, porque eu não tinha muita habilidade, eu não tenho muita prática no Facebook, até porque o meu público não é esse. Talvez se eu tivesse trabalhado uma linguagem para o Facebook, eu acho que a gente teria conseguido um pouco mais de êxito, mas fica, como você disse, fica aí a aprendizagem e estou feliz com o resultado. Tudo serviu de experiência, isso pode ter certeza, né? Tudo. Os eleitores de várias capitais apostaram em vereadores e vereadoras que representassem diversidades e representatividades. Aqui em Palmas não teve tanta mudança nos candidatos eleitos. O que tu achas que precisa para os palmenses acreditarem mais nas representatividades? É interessante essa sua análise, Lu, porque se você fizer o contexto de vereadores que nós temos hoje e os que foram eleitos, nós tivemos uma troca de comando de mais de 50%. Por que eu falo troca de comando? Porque não é renovação. A gente acha que renovação é você tirar os que estão lá, mas não é isso. A maioria dos que foram reeleitos, a gente tem uma parcela ali que que foram eleitos, que não estão lá, que são das velhas práticas. Então, são novas figuras com velhas práticas. Então, de fato, não houve essa renovação. Houve uma troca de comando com práticas que a gente sabe como é que funciona aqui em Palmas, no Tocantins e no Brasil. O que eu acho interessante, se a gente fazer uma análise, eu tirei mais de 500 votos, teve um grupo que tirou 800 votos, teve um professor que tirou mais 500, outra militante progressista que tirou mais 800. Se a gente fizer uma análise geral de candidatos jovens ou candidatos com pautas mais abertas e progressistas, a gente tem mais de 3 mil votos. Né? Então, a gente mostrou que, por mais que Palmas seja uma cidade extremamente conservadora, nós temos um nicho específico de pessoas que falam, olha, a gente quer uma coisa mais diferenciada, a gente quer uma coisa mais leve, não quer uma coisa mais conservadora, uma coisa mais leve. O maior problema foi o quê? A pulverização, a divisão desse tipo de candidatura. Então, nós tivemos aqui, se eu não me engano, foram mais de 5 candidatos que tiraram mais de 500 votos, que eu sou um deles, que é uma quantidade significativa, que tem praticamente as mesmas pautas e as mesmas ideias. E essa é uma análise interessante, que isso é um contexto mundial. Se nós pegarmos hoje os Estados Unidos, existia uma onda de extrema direita, uma onda mais radical nos Estados Unidos, que era o Trump, e a oposição, no contexto geral, que vai desde a esquerda em si, que é Bernie Sanders, até a ala mais moderada, centro para centro-direita, que é o Biden hoje, falou, gente, nós estamos numa onda radical e nós precisamos fazer uma união e a gente tem que deixar nossos egos de lado. E isso tem sido discutido também no contexto brasileiro, de pessoas da oposição ao Bolsonaro, e eu acho que isso também deveria ser debatido nessa campanha. Como não foi debatido, a gente já está conversando, eu converso com esses outros candidatos que tiveram uma quantidade expressiva de votos, para a gente trabalhar isso, ou daqui a 2 anos, ou daqui a 4 anos, porque é interessante a gente mostrar uma frente ampla e uma união com a mesma pauta, porque se dividir vai acontecer a mesma coisa e são os mesmos erros. Exatamente. Somera, te convido agora para uma análise geral das eleições.
já explorando o contexto para 2022. Eu vou começar destacando alguns pontos. As capitais elegeram somente uma prefeita mulher, né? Que foi a Cíntia Ribeiro, aqui de Palmas, candidata do PSDB. A ascensão da direita e do centro. A esquerda apresentou novas lideranças, mas um dos grandes pontos para ser considerado foi o antipetismo com elevação, considerando eleições anteriores. Tamanha foi a rejeição do PT que não conseguiu eleger nenhum prefeito em capitais. Isso não acontecia desde a redemocratização. E, por outro lado, a queda do bolsonarismo também ficou visível nesta disputa eleitoral. Com certeza, estas respostas das urnas irão mexer com o cenário de 2022. Te concedo a palavra. Com certeza, Lu, com certeza vai ser a gente já começou o Brasil começou a mostrar para qual rumo ele quer seguir para daqui 2 anos. Salientando aqui sobre a primeira questão, que é da prefeita mulher, nós tivemos, aqui em Palmas foi a única capital que elegeu uma mulher como prefeito, e isso é triste, né? Porque nós temos mais de 50% das mulheres no Brasil, no contexto populacional, e nós tivemos apenas uma prefeita de capital. É importante a gente salientar que isso se dá graças, infelizmente, a essa onda que nós tivemos mais conservadora. E que, nesse contexto político, o machismo estruturado ele é muito forte, infelizmente. E nós temos agora essa legislação, a nova legislação eleitoral, que pressiona candidaturas femininas. Só que parece que não teve muito êxito no contexto do executivo. Isso foi debatido e foi consolidado no contexto do legislativo. Então, nós tivemos, em Palmas mesmo, de uma mulher, nós tivemos agora 2. Então, houve um crescimento em algumas capitais. Mas isso deve ser debatido também ao executivo, né? Por que nós não podemos debater a questão da cláusula feminina para o executivo? Por que nós não podemos fazer assim? Nós temos 2 cargos ao executivo, digamos, o prefeito, o vice-prefeito, o governador, o vice-governador. Por que nós não pressionamos para fazer essa divisão? Ou escolhe um cargo para masculino e outro para feminino, seja para prefeito ou vice-prefeito. Eu acho que isso deve ser debatido, sim, porque no âmbito legislativo foi uma coisa que aconteceu. Fazendo uma análise nessa eleição, maior vitorioso para 2022, e essa eleição que nós temos aqui, que nós tivemos, foi o Centrão. Nós tivemos uma ascensão do Democratas. Eu tenho uma lista aqui, Lu. Uhum. No Centro-Oeste, em Goiás, nós tivemos os prefeitos de capitais, Democratas, Mato Grosso, Democratas, Mato Grosso do Sul, PSDB. No Norte, MDB, DEM, MDB, 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 DEM e Solidariedade. Tudo isso aqui que eu estou falando é o Centrão. E é um Centrão fisiológico, tá? Não é porque ele está com o Bolsonaro hoje que ele vai estar em 2022. No Nordeste, fazendo esse contexto do antipetismo que você disse, ele deu uma caída, o Partido dos Trabalhadores. Nós tivemos agora uma ascensão do Nordeste, a base do PSB e o PDT, que eles fizeram uma união nacional em várias cidades do Brasil. Isso ainda angariando o Rede da Marina Silva. Para quem não sabe, o PSB é do então finado Eduardo Campos, que faleceu, lá do Pernambuco. O PDT do Ciro Gomes, o Rede da Marina e o PV, que é o Partido Verde. Eles fizeram essa frente ampla em várias capitais. E eles conseguiram êxito no Nordeste. Só para você ter ideia, o PDT... O PV era o antigo partido da Marina, né? Exatamente, era o Partido da Marina. Então, nós temos aqui o Ceará, o PDT ganhou, o Maranhão, o PDT ganhou a prefeitura, né, da capital, Pernambuco, PSB,
Então, nós tivemos aqui, fora isso, em Natal, o PDT fez composição com o PSDB, que é Centrão. Em Salvador, o ACM Neto fez um aceno ao Ciro Gomes, que o ACM Neto é do Democratas. Então, assim, o que nós vemos hoje é essa grande vitória do Centrão. Esse Centrão é o Centrão fisiológico, é o DEM, PSDB, MDB. A esquerda... Eu abro até um parênteses aqui no Centrão do PSD, do Kassab também, né? Elegeu vários prefeitos, inclusive destacando o Calil, né, que se reelegeu no primeiro turno. Então, eu acho Exatamente. que o Centrão vem muito forte para 2022, e o PSDB também deu uma guinada, até com essa vitória do Bruno Covas. Eu acredito que deu uma impulsionada até no Dória, assim, deu uma... Na questão na questão das cidades, o PSDB teve uma leve queda em comparação à eleição passada. Entretanto, ele ainda conseguiu sair vitorioso justamente por essa questão que você disse, do Bruno Covas. Mas é interessante a gente analisar o contexto de São Paulo, que o Bruno Covas ele teve que esconder o vice, e ele teve que esconder a maior figura do PSDB hoje, que é o Dória. Então, assim, o Dória tem uma rejeição alta, assim como o Lula, assim como o Bolsonaro, dentro da capital de São Paulo. Então, assim, o Dória foi inteligente em ter se saído de protagonista nessa campanha, mas a partir do momento que saiu o resultado, Bruno Covas ganhou, ele já saiu lá na linha de frente na entrevista, e a Globo mostrou, esse aqui é o futuro candidato a presidente do Brasil. Inclusive, mas não fizeram esse contexto, né? Do que o próprio Bruno, né? Ele ficou muito mais tempo falando do que o Bruno. Com certeza. E fazendo nesse contexto, eu acredito que o maior vitorioso dentro do PSDB não é o Dória, é o próprio Bruno Covas, que ele mostrou sua independência de gestor e como político, e desassociando a imagem do Dória. Agora, como vai se dar isso, é uma questão muito interessante. O PSB que você falou, que é do Calil, grande Calil, que tem uma forma de se comunicar que eu acho que falta, por exemplo, no Ciro Gomes. O Ciro fala muito de economia, de dados e tal, e a população em geral brasileira gosta daquele tipo de linguagem que o Calil dá. Olha só a coisa mais interessante da campanha dele. Durante a campanha ele falou assim, a saúde pública do Brasil é uma porcaria, mas a de BH é a melhor porcaria que existe no país. Então, assim, é essa linguagem que falta se dizer numa liderança nacional. E é por isso que o Bolsonaro foi um vitorioso na eleição passada, na eleição para presidente, porque ele sabe fazer essa linguagem, ele sabe passar isso para a população. Então, o maior defeito do Ciro é esse. Eu acho que se ele trabalhar isso nos próximos anos, seria interessante. Por quê? Porque o DEM, o Centrão DEM-PSD, já deu uma acenada a esse grupo PSB e PDT que o Ciro está se formando. Agora tem alguns entraves. O Dória tem um vice-governador que é do DEM. Então, assim, o que o DEM vai preferir? Pegar um governador em São Paulo, ou deixar isso de canto para apoiar o grupo do Ciro Gomes, que é o PSB e PDT. Exatamente. Então, assim, o DEM São Paulo é a maior, né? O DEM ainda tem Rodrigo Maia e possível futuro candidato Mandetta, que com certeza que lançar. Eu não sei se ele se lançaria para presidente, mas... Não, eu acho que ele não se lançaria para presidente. Mandetta foi uma onda que aconteceu, e assim como o Sérgio Moro, eu acredito que não vá muito longe. O Luciano Huck é um possível candidato que ele tem a cara do Democratas, ele tem uma cara mais centrista, centro-direita, né, que é o Democratas. Mas uma coisa que grande parcela da política brasileira fala é que
para fazer a derrota ao Bolsonaro, de fato precisa realizar uma frente ampla. Mas que frente ampla é essa? Essa frente ampla é necessária desde da centro-direita até a centro-esquerda. E isso é o que aconteceu no contexto mundial nos Estados Unidos, que o Biden fez isso. Ele pegou todas as linhas ideológicas oposicionistas ao Trump e falou, gente, vamos aqui seguir esse caminho que é o mínimo que a gente se derrota. Depois que a gente derrotar esse extremismo, aí cada um se pulveriza e volta à sua base. Exato. Então, assim... Teve uma união, o petit... né? Porque embora o união. bolsonarismo tenha diminuído um pouco, ele é muito forte. Sozinho, ele é praticamente 30%. Ele é muito... Então... Com certeza. E se você levar isso para o segundo turno com uma oposição pulverizada, ele acaba ganhando. O antipetismo mostrou ainda a sua força. Fazendo um contexto assim geral, eu tenho amigos que são militantes do partido, tenho grande consideração por eles. E o antipetismo foi... o PT foi um dos que mais sofreram baques, principalmente no campo de esquerda. Então, nós tivemos aí, há 8 anos atrás, o PT tinha mais de 600 prefeituras, caiu para 100 e poucos. Então, assim, o que eu acho que precisa fazer, o que a militância petista precisa entender? Nós temos agora uma nova ascensão da esquerda, de fato, que é o Guilherme Boulos, a Manuela Dávila. Então, assim, eles saíram derrotados? Saíram. Mas olha só o que aconteceu. O Guilherme Boulos conseguiu desbancar o PT, que até então era uma hegemonia de oposição ao PSDB em São Paulo. Ele conseguiu derrotar o Russomano, ele conseguiu derrotar vários outros candidatos que teve aí. E ele falou assim, e ele se mostrou como um novo campo, um rapaz jovem que até então ele tinha 600 mil votos em 2014 para candidato a presidente. Ele saiu um candidato num partido danico, que tem pouca expressividade na quantidade de mandatários, de cargos políticos, e conseguiu mais de 2 milhões de votos na maior cidade da América Latina. Então, assim, tanto o campo esquerda, de fato, o PT, como o campo mais centro-esquerda, como PSB e PDT, eles precisam entender que não dá mais para ignorar o Guilherme Boulos. E a campanha dele foi muito inteligente em desassociar essa figura radical que as pessoas veem no PSOL e na figura dos movimentos MST, MTST e do Guilherme Boulos. Eles conseguiram trazer uma figura mais moderada. E isso que foi através disso que ele conseguiu sucesso para entrar no segundo turno. E é isso esse é o contexto geral que a gente pode fazer. O Bolsonaro ele teve um grande erro, que ele não escolheu um partido. Seja escolher um partido ou ele ter feito o partido que é o Aliança Brasil que ele tanto queria. E esse foi um erro estratégico que pode levar a sérias consequências em 2022, porque ele não fez o campo de base deles de prefeitos e ele entregou praticamente o Centrão para comandar para 2022. Então, o Centrão vai decidir, eu quero ir para esse lado, eu quero ir para esse. E ele escolheu também péssimos lideranças em grandes capitais, como o Russomano, e o Crivella no Rio de Janeiro, pelo amor de Deus. Então, ele apoiou 62 candidatos entre vereadores e prefeitos, e somente 15 foram eleitos, inclusive esses dois aí que tu citaste, né? O Russomano, em São Paulo, que ficou em 4º lugar, né? Não foi nem para o segundo turno, e o Crivella, que ele conseguiu levar para o segundo turno, mas não perdeu assim de lavagem, né? Exatamente. E o Brasil mostrou que esses extremos eles não vão mais dominar. O que ele mostrou também nesse Brasil, através do erro estratégico do Bolsonaro, de não ter feito a base dele
de candidatos, foi justamente isso. Trouxe em ascensão para 2022 um debate de centrista, um centrista de centro-direita também, mas que pode se aliar a centro-esquerda e fazer uma frente ampla. E é isso que acontece no Brasil. Eu acho que nós vamos passar agora por esse momento de autoavaliação. É uma coisa que eu sempre falo à militância do PT, que eles precisam realizar uma autocrítica, né? Mas isso tem que partir deles, não adianta só a gente falar, sendo que tem que vir da militância interna, né? Eu acho que Então, eles vão assim, ter que assumir assim e dizer, não, agora vamos continuar, mas vamos dar espaço para o pessoal, para quem sim, com está certeza. liderando, né? E com certeza, e a ascensão do Guilherme Boulos no campo esquerda é justamente isso, para mostrar para o PT, para mostrar para o PT assim, que olha, precisa trazer novas lideranças, a imagem do partido precisa fazer uma reformulação, refazer o campo base que eles têm. Então, isso é um grande risco que eles estão correndo. Se eles não fizerem essa autoavaliação, vai continuar com um cenário pior, porque o campo centro e centro-direita está ganhando força no Brasil, o que é ruim para eles, que é um campo ideológico totalmente diferente. Exatamente. Somera, agradeço imensamente tua disponibilidade em participar do Te Aproxega. Foi muito bom analisar esse cenário contigo, que tu tens uma visão muito boa de política. Sucesso sempre. Obrigado. Obrigado eu por ter convidado e mostrar para a população qual o caminho que o país está se tornando. E é isso, essa democracia, graças à democracia a gente tem essa participação de poder estar conversando e de ter campos de ideias diferentes e mesmo assim a gente trabalhar com respeito, né? E é isso, desejo sucesso para você no seu canal e no seu podcast, no seu canal, e que a gente possa trazer também mais novas ideias e novas conversas aí futuro. Com certeza, nosso bate-papo foi muito bom, super aproveitoso. Pode ter certeza que o pessoal vai gostar. Maravilha, viu? Obrigado, fica com Deus. Um abração. Tchau. Tchau.